Graças a Deus, queridos. E hoje nós vamos estudar a carta de Paulo a Filemon, que se encontra já mais para o final do Novo Testamento, entre os livros de Tito e Hebreus. Uma carta de um capítulo apenas, mas que pode nos ensinar muito, principalmente acerca de relacionamentos. Alguns irmãos de determinada igreja dedicaram suas férias a um projeto missionário. E, além de evangelizar a região onde estavam, eles trabalharam na construção de uma nova base missionária. O pastor da igreja, líder da missão, recebeu a tarefa de cortar madeira, o que ele não sabia fazer. Recebeu nas mãos uma serra elétrica para cortar madeiras. E ele começou, sem jeito, cortando pequenos pedaços de madeira. Mas com o passar dos dias foi ficando cada vez melhor. E ao término do projeto, ele já cortava grandes troncos de árvores. E quando chegou em casa, pensando na missão e se lembrando dos grandes troncos, ele escreveu um pensamento. Ele disse: temos aqui uma foto, um retrato do poder do pecado na destruição dos nossos relacionamentos. Começamos com pequenos cortes, mas com o passar do tempo, vamos ficando cada vez melhores e acabamos por derrubar grandes amizades, grandes parcerias, grandes relacionamentos. Não é assim que acontece conosco também? Por vezes acho que somos muito parecidos com Eduardo Mãos de Tesoura. Você se lembra dele? Ao nos aproximar das pessoas que mais amamos, por vezes o que mais fazemos é ferir, cortar, machucar, destruir amizades e relacionamentos. O que fazemos se percebemos que ferimos outras pessoas? O que fazemos se é o nosso coração que se acha aqui ferido hoje? O que fazemos se vemos diante dos nossos olhos pessoas ferindo umas às outras? Com esta pequena carta, Paulo nos apresenta uma grande ajuda para os nossos relacionamentos. E a ajuda se chama perdão. Através de 3 retratos do perdão, Paulo vai nos desafiar a praticar, a receber e a promover o perdão de Deus, que um dia também recebemos em Cristo Jesus. Vamos ler a carta de Paulo a Filemon? O texto inspirado nos diz o seguinte: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar
enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. E se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe, certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque, graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Vamos orar, queridos, mais uma vez? Senhor, muito obrigado pela rica oportunidade que temos na manhã deste domingo. Poderíamos estar em qualquer outro lugar. Poderíamos, talvez, estar dormindo. Mas aprouve ao Senhor nos levantar e nos trazer a este lugar, para juntos fazermos um culto ao nosso Deus. E dizer, mais uma vez, no dia do Senhor, que nós o temos por precioso e por valioso. Muito obrigado ao Senhor pelas canções que deixamos diante de Ti, pelos nossos irmãos que nos lideraram na adoração. Pedimos que agora o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra e a responder prontamente ao que o Senhor falará aos nossos corações. Pedimos a assistência do Teu Espírito para o que prega a Tua palavra, para aqueles que recebem a Tua palavra. Que em tudo o nome de Jesus Cristo seja glorificado e que sejamos hoje mais parecidos com o nosso Salvador. É assim que oramos, pelos méritos, pelos feitos e pelo valor da pessoa de Jesus Cristo. Amém e amém. Quem escreve esta miniatura de carta? O verso 1 que acabamos de ler nos diz que foi Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. Paulo está provavelmente preso em Roma e escreve esta carta da prisão, com a ajuda de Timóteo, que possivelmente a redigiu para Paulo. Para quem ela é endereçada? Primeiro e principalmente para um homem chamado Filemon, mas não apenas para Filemon. Paulo também a endereça para sua esposa, para outro obreiro local, e chega a dizer que a carta deve alcançar também a igreja. Não é uma carta apenas para Filemon, mas deve ser lida para toda a igreja. Qual é o propósito dela? Por que Paulo toma tempo e escreve esta pequena carta a Filemon? E como ela termina abençoando a igreja? Paulo escreve esta carta, irmãos, porque ele quer promover a restauração dos relacionamentos. Ele escreve esta carta porque ele quer ver o perdão de Deus agindo e transformando a vida de Filemon em primeiro lugar e, consequentemente, dos irmãos que se reúnem em sua casa. A grande mensagem da carta está aqui.
na dinâmica do perdão que todos nós precisamos viver. Ora oferecendo, ora recebendo e ora promovendo o perdão ou a restauração dos relacionamentos das pessoas que nos cercam. E embora tenhamos aqui, se você contar em casa, você vai perceber 12 pessoas que aparecem ao longo da carta, principalmente na saudação inicial e na saudação final. Eu quero destacar apenas 3, porque como escreve Mark Dever, estas 3 pessoas são os retratos mais perfeitos do perdão nesta carta. É como se Paulo tivesse congelado uma situação real da vida. E aqui ele nos desse um relance do que deve acontecer entre os irmãos. Quais são os retratos do perdão que temos aqui? E como eles podem abençoar a nossa vida cristã? Eu listei os 3 retratos do perdão desta carta no nosso boletim informativo. Você tem o esboço da mensagem na 2ª página do nosso boletim. Você pode acompanhar e, se quiser, fazer anotações. Logo abaixo, nós produzimos perguntas para reflexão. E a seguir temos alguns livros que indicamos ao longo do mês. Um deles eu estou usando hoje para a reflexão da manhã, que é o livro do Dr. Mark Dever. Mas há outros textos. Então, voltando à mensagem, quais são os retratos do perdão que percebemos na carta e como eles podem nos ajudar? O primeiro retrato do perdão que temos aqui, irmãos, é o retrato de Filemon. Filemon é o retrato de alguém que pode oferecer perdão. Filemon é o retrato de alguém que está na posição de perdoar outra pessoa. Depois da sua saudação habitual, o apóstolo Paulo faz 2 orações por Filemon. Uma oração é de gratidão e a segunda é de intercessão. A oração de gratidão se encontra nos versos 4 e 5. E eu queria que você voltasse ao texto comigo. Paulo diz assim: sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. Por quê? Porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Por que Paulo dá graças ao Senhor? Porque Paulo enxerga em Filemon os 2 maiores mandamentos de Deus para nós. Ele vê em Filemon fé e amor por Deus em Jesus Cristo. E ele enxerga em Filemon amor pelo próximo, amor que se revela no cuidado do meu próximo. Em outras palavras, Paulo dá graças a Deus, porque Filemon ama a Deus, e este amor é visível, e este amor se materializa, e este amor se concretiza no cuidado pelos irmãos. Na prática, como é que isto acontece? O verso 2 nos diz que Filemon tem uma igreja em sua casa, irmãos. E isto indica hospitalidade e comunhão. É fácil ter uma igreja em sua casa. Pessoas que se reúnem semanalmente, mais de uma vez na sua casa. Há no coração dele um amor por Deus, que se revela no receber seus irmãos. O verso 7 do nosso texto nos diz que o seu amor, o amor de Filemon, me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. A casa dele não é apenas um local de adoração e de comunhão. A casa de Filemon se tornou para a região um spa evangélico. As pessoas vão à casa dele para receber refrigério,
ânimo, cuidado. Paulo dá graças a Deus por isso. Porque o amor de Filemon por Cristo é visível, é materializado no cuidado dele por todos os santos. Depois de dar graças ao Senhor em sua primeira oração, ele faz uma segunda oração, agora uma intercessão, um tanto quanto difícil de ser vivida. E ela se encontra no verso 6 do nosso texto. Oro, diz Paulo, para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Qual é a ideia por trás da intercessão? Paulo está dizendo, irmão Filemon, eu dou graças a Deus, porque você realmente ama os irmãos. Você os recebe em casa, você cuida deles. E a fama do seu amor tem corrido às igrejas e chegado a Roma. Mas agora eu quero lhe pedir algo muito mais difícil e pessoal. Eu quero interceder para que o seu amor seja agora eficaz para perdoar alguém que o feriu, alguém que lhe causou danos e perdas consideráveis. Eu sei que você cuida dos outros. Agora eu quero orar e pedir a Deus para que você receba alguém que o feriu e que lhe causou danos. Que este seu amor pelos outros se torne o amor por aquele que machucou o seu coração. Por isso eu intercedo por você. Que o pleno conhecimento do Evangelho seja eficaz nesta restauração. E quem é este que feriu o coração de Filemon e que, portanto, precisa do seu perdão? Versos 9 e 10. O apóstolo nos diz: prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Filemon, eu sei que você cuida das pessoas e eu sei que você promove a restauração dos relacionamentos das pessoas, mas agora eu quero pedir por você. Eu oro a Deus para que a sua fé e o seu amor sejam eficazes no oferecer o perdão àquele que feriu o seu coração. Eu oro a Deus para que você não ocupe o centro das atenções. Ele é conhecido por seu amor abnegado. Ele ama a Deus amando o próximo. Mas geralmente quando somos feridos, tomamos o centro das situações. E Paulo está dizendo, eu oro a Deus para que o seu amor permaneça centrado em Deus, para que você não se torne agora egoísta, para que você não ocupe o centro da situação, para que você ofereça perdão a Onésimo. E talvez você diga, é uma coisa muito fácil de se fazer. Vamos, Filemon, ofereça o perdão a Onésimo, não tem muito o que fazer. E aí Mark Dever, ele escreve o seguinte no seu comentário, eu acho muito interessante, e por isso quero ler para vocês. No mundo antigo, o perdão não era uma coisa considerada louvável. Filemon não seria engrandecido por praticar o perdão na sua cidade. O fato de perdoar Onésimo seria visto como uma demonstração de fraqueza. Poderia trazer vergonha sobre a sua vida diante dos conhecidos, por tratar um empregado que fugiu dessa maneira. E talvez Filemon se preocupasse com o fato de que sua indulgência estimulasse Onésimo a perceber seus crimes de forma leviana. Talvez isso encorajasse outros a seguir o exemplo de Onésimo e os fizesse pensar que também escapariam com facilidade. Além disso, diz Dever, não podemos adivinhar o que se passa na mente de Filemon. Ele é uma daquelas almas
que sente cada erro de forma penetrante e cada injustiça como uma chicotada. Ainda assim, Paulo ora e intercede por seu irmão Filemão, esperando que haja no coração dele perdão. Porque ele é o retrato de alguém que pode oferecer perdão. Será que nos parecemos com Filemão? Será que hoje nós ocupamos a mesma posição? Será que também temos a oportunidade de oferecer perdão aos que nos feriram? Por que é tão difícil perdoar, irmãos? Por que temos tanta dificuldade com o oferecer perdão aos que nos feriram? C.S. Lewis escreveu o seguinte: nós todos concordamos que o perdão é uma linda ideia, até o dia que precisamos colocá-lo em prática. E escrevendo a certo amigo, ele disse: finalmente consegui perdoar o professor da escola que tornou minha infância uma escuridão. Isso é o professor, escritor C.S. Lewis. Depois de 30 anos de vida cristã, ele diz: eu finalmente perdoei o professor que tornou minha infância uma escuridão. Ele viveu em uma escola interna e sofreu na mão de um professor. E ele guardou isso por 30 anos de conversão. E antes que o seu amigo pudesse julgá-lo, ele escreveu: não se esqueça de duas coisas. Eu não sou um anjo. Eu sou um homem cheio de emoções e de pecados. E lembre-se de outra coisa. O problema não é não conseguir perdoar. O problema do cristão é não desejar perdoar. Porque se desejamos e não conseguimos, escreveu Lewis, nós estamos seguros. Porque Deus sabe do que queremos e Ele também sabe o que não conseguimos. Se é assim que nos encontramos hoje, a partir deste texto, com dificuldades para perdoar, eu penso que nós temos dois conselhos práticos. Você luta com o perdão, com o oferecer perdão ao outro, o que faz? Segundo esta primeira parte do texto, eu acho que há dois conselhos práticos. O primeiro é: mantenha-se focado em Deus. É o que Paulo pede para Filemão. Ele tem uma vida abnegada. Ele fez de Cristo o centro da sua vida e dos seus irmãos o centro do seu amor. Mas ele é tentado agora a voltar para o centro e revelar então um amor egoísta. É o que acontece conosco. Quando somos alvo dos sofrimentos, do pecado dos outros, geralmente nós pensamos muito em nós mesmos. Como sofremos, como estamos feridos, e como é difícil dar o perdão àqueles que nos feriram. Qual é o conselho de Paulo a Filemão e a você? Mantenha-se focado em Deus. A glória de Deus é mais importante do que o meu ego. Fazer o que é certo diante de Deus é melhor do que fazer o que é certo aos meus olhos. E se eu mantenho os meus olhos fitos no Senhor, eu posso orar como Jesus nos ensinou: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. O Dr. David Garland, comentando a oração de Jesus e também a carta de Paulo a Filemão, diz o seguinte: o perdão de Deus não depende do nosso perdão, mas não podemos esperar receber o que não estamos dispostos a dar.
E quando fechamos a mão para dar, também fechamos a mão para receber. Qual é a ideia dele? Se você abriu a mão para receber o perdão de Deus em Cristo Jesus, a mantenha aberta para dar o perdão que recebeu em Cristo Jesus. Se sabe que cometeu grandes pecados contra Deus e recebeu de graça o perdão em Cristo Jesus, mantenha sua mão aberta para fazer com o outro o que Deus fez com você. Posso ouvir um amém mais forte? Então se preocupe menos com você na situação, e menos com o seu sofrimento, menos com o seu choro, e mais com a glória de Deus. Segundo conselho prático que percebo aqui nesta primeira parte do texto: quer viver o perdão, mas tem dificuldades? Não se deixe influenciar pelo seu mundo e os seus valores. Não era louvável perdoar para Filemão. Ele seria ridicularizado no mercado. Provavelmente ele sofreria com seus outros empregados, que seguiriam o exemplo de Onésimo. Ele seria visto por bobo, tonto, idiota. Porque os valores de sua cultura não são os valores de Deus. A grande tentação era: escuto a Paulo, enviado por Deus, ou escuto o mundo. Não é a mesma tentação que enfrentamos, irmãos? Perdoar o cônjuge? No trabalho as pessoas dizem que eu não preciso fazê-lo. Na verdade, dizem que posso ser feliz até sem ele. Perdoar aquele que me causou danos materiais, como foi o caso aqui? Não. Os meus amigos dizem que devo processá-lo e arrancar dele até a última gota de real. E aí, se você toma a postura cristã, por vezes você é visto por tonto, bobo. Lá vai o bobo cristão, que abdicou dos seus direitos em nome da fé. Meu irmão, você precisa escolher em algum ponto da vida, e neste em específico, a quem você vai ouvir: o mundo e os seus valores, ou a Bíblia e o seu Deus. Você pode até ser ridicularizado pelo mundo, mas você e a outra pessoa serão grandemente abençoados se der ouvidos a Deus. Porque quando damos ouvidos aos valores do nosso mundo, geralmente nós saímos ganhando, mas os outros saem perdendo. E o que o Evangelho quer fazer conosco é restaurar relacionamentos, e não nos dar vencedores e perdedores. Que o Espírito do Senhor promova desejos e coragem para perdoarmos uns aos outros. Não porque podemos, não porque somos capazes, mas porque fomos alvo do perdão de Deus. Amém, queridos? O segundo retrato do perdão que temos no texto é o retrato de Onésimo. Onésimo é o retrato de alguém que precisa de perdão. O apóstolo já apresentou suas duas orações por Filemão. Ele agradece a Deus por sua fé e seu amor, e ele pede que haja no coração de Filemão perdão, reconciliação com seu irmão Onésimo. Mas quem é Onésimo? Para Paulo. E por que Filemão deve recebê-lo, perdoá-lo e tratá-lo como alguém especial? Em primeiro lugar, e de acordo com Paulo, Onésimo é alguém transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Veja o que Paulo diz no verso 10, nós já lemos, mas vamos ler outra vez. Apelo em favor de Onésimo, meu filho, que gerei enquanto
estava preso. Eu quero chamar a sua atenção para duas notas importantes que estão aqui neste verso. A primeira delas é que o evangelho não está preso. Paulo está preso. O evangelho está livre. As cadeias de Paulo não diminuíam os frutos do seu ministério. Eu e você paramos com qualquer problema que surge. Nos desanimamos por qualquer dificuldade que aparece. Aqui nós temos um homem de idade, preso por trás das grades, amarrado a um soldado romano, mas que não para de pregar o evangelho. Solto ou preso, Paulo libera a pregação do evangelho e ela faz o quê, irmãos? Transforma pecadores. Porque diz o texto que Onésimo foi gerado por Paulo enquanto estava preso. Onésimo provavelmente roubou algo de muito valor do seu patrão e foi para Roma. Por que Roma? Porque Roma era uma grande cidade. Seria fácil se esconder nos guetos, nos subúrbios da capital. Ninguém vai me encontrar aqui. Ninguém vai me perceber aqui. Ninguém vai me perseguir aqui. Não sei como. Alguém o levou até Paulo. E quando ele esteve diante de Paulo, ele se encontrou com Cristo. E se encontrando com Cristo, ele deixou de ser escravo do homem e passou a ser servo do amor de Deus. Porque ninguém se esconde dos olhos de Deus. Então Onésimo é alguém agora convertido. Mas ele é mais do que isso. Ao ser transformado pelo evangelho, Onésimo se tornou alguém valioso, irmãos. Ele é um ladrão. Mas aos olhos de Deus ele é valioso. Aos olhos de Paulo ele é precioso. No verso 10, Paulo chama de meu filho. No verso 12, Paulo diz: eu o mando de volta a você como se ele fosse o meu próprio coração. E no verso 13, o apóstolo diz: ele é tão importante para mim, que se pudesse eu gostaria de mantê-lo comigo. No verso de número 16, Paulo diz: para mim ele é um irmão muito amado. Um pecador transformado. Se torna valioso aos olhos de Deus. Quem é Onésimo? E por que Filemão deve recebê-lo? Porque segundo os versos 15, 14, 15 e 16, Onésimo agora é um irmão em Cristo. Você sabe o que é isso, meu irmão? Paulo diz no verso 15: talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse para sempre, eternamente. Não mais como escravo ou servo contratado, mas acima de escravo como irmão amado. Legalmente, Onésimo é propriedade de Filemão. E Filemão pode fazer com ele o que quiser, inclusive crucificá-lo de cabeça para baixo. Ele é sua propriedade, ele é seu objeto. Mas quando Paulo escreve a Filemão, ele diz: Filemão, você não é igual aos outros. Os outros senhores tratam os seus empregados por objeto.
Mas você não. Eu não quero apenas que você receba o seu servo. Eu quero que você abrace o seu irmão em Cristo Jesus. Isso me chama a atenção, irmãos. Na verdade, duas notas muito importantes me chamam a atenção nos versos 15 e 16. Primeiro, nós temos aqui o que os intérpretes da Bíblia chamam de passiva divina. Não sei se você percebeu, mas Paulo diz que, verso 15, talvez ele tenha sido separado de você. Ele não se separou de você. Você não se separou dele. Talvez ele tenha sido separado. Humanamente falando, foi ele quem roubou. E foi ele quem fugiu. O que Paulo está dizendo é que Deus está sobre as situações da vida. E que possivelmente Deus permitiu a fuga para encontrar Onésimo em Roma e transformá-lo em um filho de Deus e um irmão em Cristo. Isso resolveria muito dos seus problemas, viu? Entender a vida pelos óculos de Deus. Não é simplesmente a pessoa que pecou contra você. Há algo muito mais forte. Há alguém muito mais sábio orquestrando os mínimos detalhes da sua vida. Outra coisa que me chama a atenção. Paulo olha para este servo como um irmão em Cristo, irmão amado. Ninguém daria R$1 por ele. Culturalmente falando. Paulo diz, ele é meu irmão amado. E você deve recebê-lo como filho de Deus. E aí Dever, outra vez, escreve o seguinte: portanto, esse é Onésimo, o servo que roubou, fugiu e encontrou Paulo. E ao encontrar Paulo, encontrou Cristo e o caminho de volta para casa. Bem, Onésimo aparece na casa de Filemão com nada além de uma carta de Paulo nas mãos. Você consegue imaginar o ex-servo de pé à porta de entrada da casa do seu ex-patrão, quando esta foi aberta, precisando de perdão, sendo incapaz de ressarcir e sendo cuidado apenas por alguém que está em uma prisão longe dali? Em certo sentido, o desamparo é incomparável. Ele não pode oferecer nada e merece toda a punição. Contudo, ele permanece lá sem desculpas para apresentar. Por quê? Porque ele é o retrato de alguém que precisa de perdão. Será que nos parecemos com ele em algum momento da vida, irmãos? Será que também precisamos de perdão? Claro que sim. Precisamos do perdão dos outros. E precisamos principalmente do perdão de Deus. Mas você tem coragem e humildade para pedir perdão aos outros? Já ouviu o ditado que diz o seguinte: o não cristão é alguém que está errado, e o cristão é alguém que está errado, mas não admite. Por vezes pensamos que o cristianismo nos cobre com um véu de pureza imaculada, e que nós somos as pessoas mais justas diante do mundo. E isso não é verdade, irmãos. Não pedimos perdão porque não nos reconhecemos pecadores. Nos achamos agora superiores, donos da razão, quase que perfeitos. Mas se o Evangelho alcançou o seu coração de verdade, você vai se enxergar pecador não apenas uma única vez. Todos os dias da sua vida. Deus vai arrancar o verniz e apagar a sua maquiagem, a fim de que você se enxergue como um pecador carente da graça de Deus. Mas isso só pode acontecer, irmãos,
se uma mudança interior surgir no nosso coração. Já tentou mudar de hábito e não conseguiu? Já tentou vencer algum comportamento sem sucesso? Por vezes nós tentamos, mas fracassamos, porque nós não temos poder para mudar, irmãos. Nós carecemos de uma operação espiritual chamada novo nascimento. E é o que Onésimo viveu ao se encontrar com Cristo. Ele só vai à casa do seu patrão pedir perdão, porque se viu um dia pecador diante de Deus, carente da graça do Senhor. Você se enxerga assim? A maioria das pessoas vai sair das igrejas evangélicas hoje com palavras nos ouvidos do tipo: você é lindo, você é fantástico, você é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Não é o que acontece aqui. E só para imitá-los em uma prática, vire aí para a pessoa que está do seu lado e relembre-a. Diga para ela: você é um pecador. Diga aí, diga aí. Você pode ser bonitinho, pode estar bem vestido, pode até ter um bom cheiro porque se perfumou antes de sair de casa. Mas a verdade mesmo, é que se não fosse a graça salvadora de Jesus Cristo, nós estaríamos aqui podres, miseráveis, homens e mulheres que somos. Pecadores. Mas se não nos enxergamos assim, irmãos, como é que vamos pedir perdão aos outros? E essa é uma grande dificuldade. Mas não precisamos do perdão apenas dos outros, precisamos do perdão especialmente do nosso Deus. Você já o recebeu? Você já se sentiu perdoado por Deus em Cristo Jesus? Você conhece alguém que tem dificuldade em se perdoar, em esquecer, em deixar para trás? Por quê? Não é porque há um problema psicológico, é porque nós só podemos ser perdoados se formos perdoados por Deus. Mark Dever conta a história de uma garota que o procurou angustiada, porque havia feito um aborto. E ela, depois do aborto, se sentiu uma pessoa terrível. Mas seus amigos de universidade disseram: que é isso? Isso é uma sensação pós-parto que vai passar. Você não tem nada do que se envergonhar. Isso é normal. E, por acaso, ontem eu assisti um programa na TV com Sabrina. E a mãe estava com um problema sério de saúde, grávida, e em dado momento a médica meio que precisava escolher, sabe? E a mãe da mãe, a avó da criança, disse: eu quero a minha filha, não quero saber da criança. A médica ainda bem não seguiu o conselho daquela mulher, terminou salvando os dois, porque os dois eram seres importantes para o Senhor. Mas o fato é que essa menina foi a terapeutas que tentaram ajudá-la, mas nada conseguia resolver. Então ela tentou suicídio, porque a angústia tomou conta do seu coração. E pós tentativa de suicídio, ela foi ao gabinete pastoral levada por um amigo. E disse: pastor, eu me sinto culpada. Eu sei que realizei algo errado. Eu preciso resolver essa questão. E o pastor disse: não se trata de neurose. Você não pode apagar o que fez com afirmações positivas sobre quem você não é. Você precisa, jovem, do perdão de Deus. Porque em última análise, disse ele, todos os nossos pecados são contra Deus. Não podemos simplesmente nos perdoar.
E não podemos nos justificar diante do que fizemos. Nós precisamos do perdão de Deus. E só o temos em Cristo Jesus, que morreu para pagar pelas nossas ofensas e nos conquistar o perdão do Senhor. Talvez seja isso que você precisa. Mas será que você acredita mesmo que o Senhor perdoou você? Certo pastor não acreditava. Tampouco acreditava em visões espirituais. Eu também tenho minhas dúvidas. Mas ele disse que certa vez conheceu uma irmã que frequentava a sua igreja e andava dizendo entre os irmãos que ela via Jesus. Ele chegou para a irmã e disse: irmã, deixe de besteira. Pare de inventar história. Que Jesus aparece para você coisa nenhuma. Ela disse: pastor, ele aparece. E então ele disse: pergunte a Jesus o que eu fiz nos anos de seminário. Quero mesmo ver se ele aparece para você. Dias depois, no culto matutino, chega a irmã. O pastor se aproxima e com um tom de ironia ele pergunta: e aí, Jesus apareceu? Ela disse: apareceu. E o que foi que ele disse, minha irmã? Pastor, ele disse que não se lembra mais. E mandou perguntar: por que você ainda se lembra? Por que você ainda se lembra? Porque o pecado ainda está sobre os seus ombros, curvando o seu coração e acabando com você. Você não acredita no perdão de Deus? Olhe para a cruz. Porque se Deus não estivesse interessado em nos perdoar, o seu filho não teria sido pregado naquele maldito madeiro. Se Deus não tivesse no coração a intenção de liberar você, libertar você, Jesus não teria sido exposto, envergonhado diante dos olhos da multidão. Ele foi. Porque Deus queria perdoar você. E Ele não o fez simplesmente virando os olhos, esquecendo da história. Ele fez resolvendo a história, crucificando o seu próprio filho. Não se trata do que você fez, não se trata do que eu fiz. Perdão de Deus tem a ver com o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, irmãos. Ele sabe do que você fez ontem, Ele sabe do que estamos fazendo agora, Ele sabe de todos os nossos pecados futuros, mas isso não nos coloca ou tira da presença de Deus. Ele não se esquece do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Se você precisa de perdão, receba-o pela fé no que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Amém, queridos? E para terminar, nós temos o terceiro retrato do perdão do nosso texto, que se encontra em Paulo. Paulo é o retrato de alguém que pode facilitar, promover o perdão. Como precisamos encarnar esta mensagem? Como é que Paulo facilita o perdão aqui, irmãos? Como é que ele encoraja o perdão e a reconciliação entre Filemon e Onésimo? Com o verso 17, que segundo David Garland é o clímax desta miniatura de carta, Paulo se apresenta como o objeto do seu apelo. Veja o que ele diz aí. Assim, Filemon, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Isso é identificação, irmãos. Eu saberei, Filemon, que você realmente me ama, se você receber a Onésimo como se estivesse recebendo a mim.
David Garland escreve o seguinte, irmãos: não conseguimos imaginar Filemon tratando o apóstolo Paulo como se ele fosse um escravo. Mas será que podemos imaginar Filemon recebendo Onésimo como se ele fosse Paulo? É o que Paulo espera. Trate-o como se ele fosse o apóstolo Paulo. Ele se identifica com Onésimo. Mais do que isso, Paulo está disposto a gastar o seu dinheiro, irmãos, investir os seus recursos na reconciliação destes irmãos. Olha o que nós temos no verso 18. Grife isso na sua Bíblia. Medite sobre isto ao longo de toda a semana. Embora o 17 seja o central, eu acho que este 18 é o mais forte da carta. Porque Paulo diz o seguinte: se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Paulo não esconde o pecado de Onésimo. Ele não o varre para debaixo do tapete. Ele diz: Filemão, eu sei que ele causou danos. Eu sei que provavelmente ele levou seu ouro, sua prata, mas ele não tem mais. Ele não tem como pagar. Então eu me ofereço para custear os danos causados por Onésimo. Paulo é um presidiário, irmãos, que vive das ofertas das igrejas. Ele está disposto a deixar de comer para promover a reconciliação dos irmãos. E isto não é o que me chama a atenção, mas é o fato de Paulo desejar valorizar este homem, que não tinha valor para a sociedade romana. Além de empregado, comprado, havia roubado seu patrão. E Paulo diz: eu estou interessado, tão interessado neste homem, que sou capaz de pagar pela libertação dele. E a minha pergunta é: com quem Paulo aprendeu a carregar os pecados dos outros sobre os ombros? Com quem Paulo aprendeu, irmãos, a se colocar no lugar dos outros para oferecer perdão? Com Cristo. Paulo esteve um dia onde Onésimo está agora. Não tinha nada para oferecer a Deus. Não tinha como pagar por sua libertação e salvação. Mas Cristo tomou o seu lugar, se entregou como preço alto por sua vida e entregou nas suas mãos de graça o perdão, irmãos. Paulo não apenas prega o Evangelho, Paulo não apenas ensina o Evangelho, ele encarna o Evangelho aqui e faz por Filemon, por Onésimo, o que Cristo fez por ele na cruz do Calvário. E para que Filemon tivesse certeza do que ele estava falando, ele escreve o verso 19. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, provavelmente doente. Não podia escrever. Timóteo escreveu toda a carta, mas aqui ele toma a pena. E faz questão, provavelmente, de colocar em letras garrafais: eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Filemon, eu pagarei por Onésimo. E mais do que isso, ele deseja ver de perto e com os próprios olhos a reconciliação entre os irmãos. Verso 22. Além disso, Filemon, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Irmãos, isso me chama a atenção, porque Paulo poderia fazer qualquer outra coisa. Plantar uma nova igreja, este era seu sonho e sua grande ambição na vida. Visitar igrejas já plantadas, que podiam cuidar dele agora na sua velhice, quem sabe viver à beira da praia, numa pousada, tomando água de coco. Não é o que ele faz. Ele diz: eu quero ir à sua casa, Filemon. Eu quero acompanhar essa história. Eu quero ver de perto a reconciliação entre vocês. Porque eu sei
que a reconciliação entre vocês pode abençoar toda a igreja que se reúne na sua casa. E porque eu amo ser para vocês o que Deus fez Cristo ser para mim, um instrumento de reconciliação. Será que nós temos este mesmo desejo no coração, irmãos? Será que sonhamos em ser instrumentos de reconciliação? Em uma frase, se queremos ser instrumentos do perdão e da reconciliação de Deus, nós precisamos nos parecer mais com Jesus, irmãos. Porque é o que Paulo está fazendo aqui. Há uma semelhança entre Paulo, o pacificador, e Cristo, o mediador. E se nós queremos ser parecidos com Paulo, e portanto com Cristo, nós precisamos amar, desejar e nos esforçar por estar perto das pessoas e não longe delas. Paulo está preso, irmãos, mas está perto por meio de uma carta. Paulo está longe, mas se aproxima por meio do que escreve. Você é parecido com Paulo? Você se aproxima das pessoas para oferecer ajuda? Ou você prefere manter a distância porque não quer se envolver com a sujeira dos outros, com os problemas dos outros? Outro dia eu vi uma postagem de um cristão que muito me entristeceu. Ele se gabava por viver fora do nosso país e dizia não ter um pingo de saudade por voltar à sua pátria. Eu não sou cego, irmãos. A realidade está diante dos nossos olhos. Mas naquele momento eu ainda comecei a minha resposta, né? Voltei atrás porque eu acho que não tinha nem orado ainda. Mas eu fiquei pensando comigo mesmo, será que este irmão se parece com Cristo? Porque ele falava no tom de deboche, sabe? No tom de, eu estou num país de primeiro mundo, como é que eu vou trocar este país pelo Brasil? Eu fiquei me perguntando, será que ele se parece com Cristo? Cristo não trocou a Europa, irmã Marta, pelo Brasil. Cristo trocou o céu de glória pela terra manchada por nossos pecados. Ele não fez uma viagem intercontinental. Ele veio de um mundo para o outro. Trocou o trono de glória pela cruz de sofrimento. Porque eu e você éramos importantes aos seus olhos e ele se aproximou. Não ficou longe. E aí eu fiquei pensando, esse irmão não se parece com Neemias, discípulo de Cristo, que sendo copeiro do rei, ao ouvir sobre a desgraça do seu povo, abandonou o conforto e foi ajudar os seus irmãos. Ele não se parece com Esther, discípula de Cristo, que sendo esposa do rei, arriscou a própria vida para salvar o seu povo. Você se parece com Cristo e com os seus discípulos? Então por que você quer manter distância? Porque é mais confortável, mais fácil, você já tem os seus problemas. Mas se Jesus um dia se aproximou de você para resolver o grande problema entre Deus e você será alguém que se aproxima dos outros para ajudar com seus problemas. Se queremos ser instrumentos da reconciliação de Deus, nós precisamos estar dispostos a gastar dinheiro, recursos, energia e tempo com as pessoas. Os restauradores de relacionamentos nos nossos dias ganham por isso. E até certo ponto devem ganhar, pois é
trabalho. Paulo quer ser cobrado por isso. Paulo diz: cobre-me, me mande a conta. Ele não tem como pagar. Eu quero investir nisso, é importante para mim. Eu quero orar por isso, eu quero gastar tempo com isso, eu quero dar o meu dinheiro a isso. Se somos parecidos com Jesus e com o apóstolo Paulo, nós vamos investir tempo, dinheiro e energia na restauração do relacionamento entre o homem e Deus. Missões. Não apenas no nosso prazer, no nosso conforto, nos nossos brinquedos, no nosso sei lá o quê. Mas se Cristo habita em nós, e se nós sabemos que um dia fomos reconciliados com Deus pelo alto preço da cruz, nós vamos separar quantias e quantias como adoração do nosso coração para ligar pessoas a Deus em todos os cantos da terra. E vamos também, irmãos, investir na restauração das famílias à nossa volta. Acompanhando, visitando, cuidando, orando. Isso não é trabalho do pastor apenas. Não é trabalho da irmã missionária Zaida apenas. Isso é seu trabalho. Precisamos ser reconciliadores. E por fim, irmãos, se desejamos ser instrumentos de Deus na reconciliação, precisamos ser modelo, referencial dos que nos assistem. Você escolheu liderar algum ministério? Você escolheu ter filhos? Então assuma a sua missão, meu irmão. Deixe de onda. Seja para os que olham para você um modelo. Porque é o que Paulo está sendo para Filemon. Ele não está pedindo algo que não esteja disposto a fazer. Filemon, eu sei que vai ser difícil para você, mas eu estou gastando também com isso, porque é importante para mim. Faça isso, Filemon, você vai abençoar toda a igreja. Seus filhos olham para você como pacificadores, como conciliadores, como pessoas que pedem perdão, recebem perdão, oferecem perdão, ou como pessoas rancorosas, duras, sem graça. Você acha que eles vão ser diferentes? Os liderados no seu trabalho, na igreja. Você já tentou? Já fez essa pesquisa? Me digam aí o que é que vocês acham de mim. Você teria coragem de fazer isso? Teria coragem de ouvir o que as pessoas dizem sobre você? Não é brinquedo, irmãos. Não estou dizendo que é fácil. Enquanto preparava esta mensagem, eu me lembrei de uma situação na qual me senti exposto, diminuído e humilhado publicamente por um líder cristão. Não sei se você já viveu isso. Eu vivi isso num culto. E quando eu percebi que aquela pessoa estava falando de mim, eu me revoltei, naturalmente. Eu disse, rapaz, como é que esse camarada tem coragem? Eu estou querendo ajudar, mas ele está falando de mim. Meu Deus do céu, por que ele está fazendo isso comigo? E eu decidi no meu coração ir embora. Se eu vou embora, eu não preciso ouvir isso. Eu não sou essa pessoa. E aí, irmãos, quando eu fui me levantar, minhas mãos ficaram presas na cadeira. E 2 pensamentos subiram à minha mente. O primeiro deles foi: por que você não quer ser humilhado? Se Jesus foi por você.
Por que você tem tanta dificuldade em ser exposto? Se o meu filho amado esteve pregado a uma cruz sem pecado, por causa de você. Eu bati no meu coração e disse: Senhor, eu quero ser parecido contigo. E o segundo pensamento que me ocorreu foi sobre o que eu poderia estar ensinando. Me levantar e ir embora, é assim que cristãos resolvem seus problemas? O que estaria eu ensinando aos meus irmãos que me assistiam? E eles estão sempre assistindo. É assim que a gente resolve? Não gostei do que você falou, vou embora. E a repercussão disso nos casamentos. É assim que a gente se resolve? Não gostei do que você fez, vou embora, divórcio. É assim que a gente vive na igreja, não gostei daquilo, fui repreendido, vou embora. Falei: não, Senhor, eu vou ficar por Cristo e pelos meus irmãos. E aí eu curvei a cabeça, irmãos, eu apanhei. No meu coração era como se fosse vara verde. E dentro do meu coração eu chorei. Mas eu chorei lutando contra o meu ego e dizendo: eu quero ser parecido com Cristo. E eu vivi naquela noite uma graça sobrenatural. Porque eu passei a ter alegria no que estava acontecendo. É o que Jesus escreveu no Sermão da Montanha, é o que Marco canta em uma de suas músicas. Se vocês forem perseguidos por causa do meu nome, não fiquem tristes, saltem de alegria, porque assim foram os profetas antes de mim. Mas não foi fácil. Mas um dia, eu aceitei o chamado de Deus de me tornar líder cristão, líder da minha casa. E eu preciso pensar para além do meu umbigo, para além do meu egozinho, para além do meu orgulhozinho, do meu nomezinho, da minha famazinha. Eu preciso pensar nos outros. Você pensa? Você se preocupa com eles? E com o que estão aprendendo na sua vida? Você é bom na atividade de cortar, não árvores, mas pessoas. Se parece com Eduardo, mãos de tesoura. Feriu alguém que ama. Foi ferido por alguém que lhe é valioso. O que você faz quando as pessoas estão se cortando umas às outras? A grande resposta do nosso texto é o perdão. Mas na verdade nós não sabemos como o texto terminou. Não sabemos ao certo o que aconteceu. Não sabemos se Filemon recebeu Onésimo, entregou perdão, o recebeu como irmão em Cristo. Nós não temos isto registrado, irmãos. E quando os autores nos deixam sem o final, é porque eles esperam que nós completemos. Nós não sabemos o que realmente aconteceu, mas sabemos o que pode acontecer na nossa casa, nos nossos relacionamentos, na nossa igreja. Vamos perder os relacionamentos que um dia nos foram preciosos? Ou vamos dar aos outros o perdão que um dia recebemos de Cristo? O romance agitado de Victor Hugo, Os Miseráveis, não sei se vocês assistiram ou leram, retrata um homem que ficou preso 19 anos porque roubava pão para comer. E depois de receber a anistia, ele procurou um lugar para dormir e não o encontrou. Até que um bispo generoso de determinada cidade abriu sua casa e o colocou num quarto confortável. Mas enquanto o bispo e sua irmã dormiam, ele foi ao armário, pegou toda a prata da casa e saiu na escuridão.
Na manhã do dia seguinte, os policiais estavam à porta do bispo, com a prata recuperada e com o ladrão, Jean Valjean. E o que acontece surpreende todo mundo, muito mais o ladrão. Porque quando o bispo se encontra com ele, ele diz: você está aí, meu amigo. Você se esqueceu dos castiçais. Eles são de prata, valiosos, vão ajudar na viagem. Os policiais ficaram sem entender nada. Mas ele não é ladrão. Ladrão não, ele é meu hóspede. Ele é meu amigo. Os policiais se afastaram. O bispo se aproximou de Jean e disse: só se lembre de uma coisa, meu amigo. Se lembre de fazer o bem com aquilo que você recebeu. Deste ponto do livro, Jean foi transformado por uma atitude que não é parte do nosso instinto natural. O padre ofereceu perdão no lugar de vingança. E o perdão quebrou o mármore da alma daquele homem. Ele guardou os castiçais como lembrança, nunca os vendeu ou deu a ninguém, como lembrança da graça de Deus. E resolveu a partir daquele dia fazer com os outros o que o bispo tinha feito com ele. Por que você não imita o bispo? Por que você não liberta pessoas? Por que você não imita Jean? Por que você não faz com os outros o que fizeram com você? Por que você não segue Paulo e vive para a reconciliação dos relacionamentos? Por que você não imita Cristo, que morreu na cruz do Calvário para lhe oferecer perdão de graça? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos responder ao Senhor